você está com o Think Tank. O Think Tank é aquele programa do canal A Cor do Dinheiro onde nós fazemos uma análise semanal da parte política e da parte económica. Semanalmente estão comigo o Carlos Albuquerque, que está aqui à minha esquerda, e o Jorge Marrão, que está muito, mas muito longe. Ora, antes de irmos ao programa de hoje e respectivo menu, deixe-me só esclarecer e fazer o disclosure que o canal A Cor do Dinheiro tem várias parcerias. A principal é com a Prozis, mas também temos uma outra parceria com a beltseguros.pt e este programa ainda tem a ajuda à produção do grupo Sendi Jalidata, que faz software de gestão de empresas. Ora, quais são os temas desta semana? Há dois principais. A nomeação do próximo Procurador-Geral da República e a ansiedade do Presidente da República e ainda o relatório Draghi sobre a competitividade na Europa. Bom, mas se os meus convidados quiserem dizer alguma coisa sobre esta questão dos incêndios também, estamos abertos a isso. Carlos, vou começar por ti. Queres começar pela PGR ou pega já a me passar nos incêndios? Posso começar pelos incêndios, mas quer dizer, a única coisa que... Boa tarde a todos, antes de mais. A única coisa que eu sobre isso gostava de dar nota era de uma nota de pesar pelas mortes dos incêndios. Acima de tudo, enfim, todas as mortes têm o valor que têm, mas acima de tudo por aqueles bombeiros, aqueles 3 bombeiros, estão a lutar por nós, no fim de contas. Com duas senhoras e um homem que estão ali a lutar, se calhar são voluntários e nem sequer têm remuneração, estão ali, digamos, num sentido de solidariedade e de defesa das populações, e acabam por ser dramaticamente levados na flor da idade, porque devem ser pessoas muito jovens, e portanto gostava só de dar uma nota de pesar e de sentimento para as famílias, para os amigos, para os corpos de bombeiros, e eu fico sempre muito emocionado com este tipo de situações. Portanto, o meu pesar quanto a isso é a única coisa que queria falar sobre o tema. Muito bem, então vamos lá à PGR. Porque parece que o Sr. Presidente da República está muito ansioso. Está tão ansioso que fez aquilo que faz regularmente. Falou para o Expresso e também deixou sair um leak para o Observador, a dar conta dessa ansiedade. Eu acho, não sei se é estranho ou não, haver essa ansiedade do Sr. Presidente da República, porque já na nomeação desta atual Procuradora... Mas aí não havia ansiedade. Ali a ansiedade foi diferente, ou seja, a ansiedade naquela altura foi retirar da posição a doutora Joana Marques Vidal. Sim. E, portanto, é uma ansiedade diferente. Eu penso que a ansiedade naquele tempo foi encontrar alguma justificação para a saída da anterior Procuradora, a doutora Joana Marques Vidal, que infelizmente também já faleceu com um problema de saúde. Tinha feito, segundo todas as opiniões, um excelente trabalho, que mostrava acima de tudo independência, e depois foram encontradas, e eu acho que isso é um pecado original, foram encontradas justificações sem qualquer sentido, sem qualquer, perfeitamente artificiais, quer pelo Sr. Presidente da República, quer pelo Sr. Primeiro-Ministro, para substituir a doutora Joana Marques Vidal pela atual Procuradora. Na altura, e tu, Camilo, sabes bem, aliás, já falámos aqui no Think Tank. Na altura foram levantadas algumas insinuações de que entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro existia algum acordo no sentido de procurar encontrar uma pessoa que fosse favorável, ou que não fosse muito que relativamente à qual não fosse muito difícil ultrapassar os problemas de dois famosos opiniões, o engenheiro Sócrates e o Dr. Ricardo Salgado, e na altura insinuou-se que havia ali uma tentativa de encontrar alguém que fosse mais favorável nesses dois casos e não fosse tão exigente, tão rigoroso como devia ser e como seria a doutora Joana Marques Vidal. Escolheram esta senhora que atualmente lá está, que tem sido criticada permanentemente pelas atitudes que tem tido a Procuradoria e, acima de tudo, deixa-me dar nota sobre aquilo que foi a forma como a senhora teve no Parlamento. Eu acho que eu detesto dizer a palavra vergonhoso, as explicações que a senhora dá, a forma como foi ao Parlamento,
do nível quase de assintosidade e arrogância, Sim. como se ela fosse mais importante. Cada deputado que está no Parlamento, do ponto de vista de um regime democrático como o nosso, é mais importante que a senhora. Carlos, deixa-me só pegar aqui nesse ponto, porque eu acho que é muito importante nós fazermos pedagogia perante o país. Normalmente, há um conjunto de analistas que têm a mania de dizer: isto não são cargos eleitos. As sociedades democráticas não têm de ter todos os cargos eleitos. Sei lá, supervisores, reguladores, governadores de bancos centrais, PGRs. Mas precisamente por isso é que estas pessoas têm a obrigação de ir regularmente ao Parlamento dizer o que estão a fazer. Não é em concreto, é explicar qual é a filosofia da instituição. Portanto, é por isso mesmo que era importante que o próximo procurador não faça a figura que a senhora fez no Parlamento. É corretíssimo o que diz, mas é interessante como nos últimos 40, 50 anos o poder, mas eu não vou desviar daquilo que são os chamados unelected powers. Exatamente. E há hoje muita discussão sobre isso. Por exemplo, uma discussão, e desviando só um bocadinho, neste momento, por exemplo, discute-se nos Estados Unidos se a independência do FED é constitucional. Sim. E há quem defenda que a independência do FED não é constitucional. E, portanto, de algum modo, em certas circunstâncias, a elite política, há duas grandes entidades não eleitas em qualquer Estado democrático. A Justiça e o Exército e as Forças Militares. Não são eleitos. Depois há uma terceira entidade que é, de algum modo, o Banco Central. E depois há uma miríade de entidades reguladoras. Cada vez mais, que é a forma, de algum modo, dos governos estarem a criar entidades reguladoras que não têm legitimidade eleitoral. Sim. Não vamos falar nisso hoje, mas há um tema que é relevantíssimo, que é, estas entidades, não tendo legitimidade eleitoral, têm que ir buscar a sua legitimidade ao sítio, ao lugar que é a casa da democracia do país, nomeadamente o Parlamento. É espantoso como, estando a Procuradoria obrigada a fazer um relatório anual sobre a sua atividade, parece-me que nunca tinha feito, ou se tinha feito era uma coisa que ninguém dava por isso, e a senhora achou muito estranho que o Parlamento a chamasse para ir lá mostrar para ir lá falar sobre o relatório anual. E foi com atraso, porque o relatório de Salveiro tinha que ser feito até março, e foi lá para aí bastante depois de março, e portanto há uma falta aí de respeito. Pode-se dizer pelo Parlamento? Não, por todos nós. É uma questão de respeito pelo país e é uma questão de respeito pelos portugueses. Estas pessoas, nos momentos devidos, não darem explicação ao país. Um deles é necessariamente no momento em que apresenta o relatório anual. O relatório anual tem que ser apresentado de uma forma que seja que chegue às pessoas, que chegue às populações e, acima de tudo, o local ideal para o apresentarem no Parlamento. A senhora foi lá agora ao Parlamento, disse coisas que são absolutamente anormais. Eu estou longe de ser, do ponto de vista político e ideológico, apoiante do engenheiro Sócrates. Ministro da Energia, como é que ele se chama? Que era o Ministro da Energia. Não percebi. A Ministra da Energia. Que era o Ministro da Energia no último governo, o Galamba. António Costa e Silva. Não, o Galamba. O Galamba. Mas estar 4 anos a fazer uma escuta telefónica... Esse foi os aspectos mais negativos da prestação. Camilo, é um aspecto negativo de toda a vida da senhora. E qual é a explicação que a senhora dá? Isto é excepcional. Até, mas quer dizer, ela admitiria que fosse normal. 4 anos não é investigação de nenhum crime. 4 anos é levantar uma suspeita. Este senhor pode ser corrupto. Sim. Então vamos ouvi-lo durante 4 anos. E andar à pesca durante 4 anos. E andar à pesca, isso é absolutamente ilegal. Eu acho que isso eu não sou jurista, mas isso é de uma total ilegalidade, andar 4 anos à pesca, ver se encontra uma coisa daquelas. Não faz sentido nenhum. Não ter essa preocupação permanente de informar porque é muito relevante informar as pessoas, é relevante informar a população, é relevante informar o país. Obviamente, o Parlamento é um local ideal para isso. É relevante informar sobre a forma como todo o processo está a decorrer outra vez. O sistema judicial é o sistema não eleito. Curiosamente, há países em que isso está a mudar. Não sei em que sentido, eu vou tentar investigar melhor, mas, por exemplo, neste momento no México, foi feita uma revisão total do sistema judicial e os juízes vão passar a ser eleitos. 700 juízes.
Não sei como é que isso vai dar, aliás, eu tenho um familiar muito próximo que é mexicano e acompanho isso, eu vou tentar saber junto dele o que é que se passou. Portanto, esta senhora fez o seu lugar com arrogância, com falta de sentido democrático, com falta de sentido de satisfação das suas atividades à população, com uma total desconsideração pela população e pelos eleitores e pelo povo português, diretamente ou através do Parlamento. Agora, há que encontrar... Deixa-me só, antes de falares do Presidente da República e do novo PGR, deixa-me ouvir o Jorge Marrão, porque eu julgo que ele também terá prestado atenção à prestação da senhora Procuradora. Jorge, o que é que achaste da intervenção da Lucília Gago no Parlamento? Eu não tive... Estou fora de Portugal, não tive a oportunidade de ouvir, mas tive a oportunidade de ler alguns certos e transcrições do que a Procuradora Lucília Gago disse. E eu, se calhar, para rematar o assunto, diria que já faz parte do passado e, portanto, não sei se valeria muito a pena. Jorge, faz parte do passado, mas nós precisamos de aprender com os erros e para garantir que o próximo Procurador não faz as burradas que a senhora fez. Não, certo, mas o que eu queria dizer é julgo que não vale a pena elevar a senhora ou denegrir a senhora mais. O que vale a pena ver é, no concreto, o que é que a Procuradoria-Geral da República fez nos últimos tempos e como é que a sociedade a interpretou. E eu julgo que há aqui, se calhar, o primeiro momento que nós deveríamos pensar, e vou enquadrar isto também na questão da ansiedade do Presidente da República. Eu provavelmente compreendo um pouco da ansiedade do Presidente da República, porque houve uma contestação sobre aquilo que tinha sido feito pela Procuradora Joana Marques Vidal por parte de enfim, se quisermos, os partidos políticos, como nós sabemos, regimentam vontades de acordo com as decisões de cada instituição e, portanto, atacam umas vezes uns e depois defendem outros, de forma a mais ou menos safarem-se nos pingos da chuva. Naquele momento, no caso de Joana Marques Vidal, voluntária ou não, é indiferente. A sensação que se passou para a opinião pública é que também estava a participar no processo de enterrar, obviamente, entre aspas, o Partido Socialista e uma parte dos seus dirigentes. E, portanto, houve ali se nós recordarmos, houve ali um acordo entre António Costa, o Presidente da República, e o Rio para mudar a Procuradora, e a verdade é que a mudança da Procuradora, ao que parece, não resolveu uma parte dos problemas que têm vindo a ser apontados, quer pela sociedade em geral, quer que nós que somos fora e que somos leigos. E eu aqui vou fazer a minha declaração de interesse. Eu assinei o Manifesto dos 50 e, portanto, as razões porque eu assinei já as divulguei, escrevi um texto no Diário de Notícias sobre isso. Jorge, portanto, e também fazes parte desta última declaração dos 50, que é os requisitos que o novo Procurador deve ter? Sim, e eu queria chegar lá a essa questão dos requisitos, porque eu ouvi tanto comentário negativo sobre o assunto que... Eu ainda não comentei, era para ter comentado hoje de manhã, mas como falei muito dos incêndios... Mas vou comentar amanhã, Jorge. Certo, mas lembrei-me de uma coisa muito simples, que é, a partir do momento em que a sociedade se organiza de forma livre e independente, claro que vão sempre dizer que estamos arregimentados, ou por isto, ou por aquilo, ou por aquilo outro. No meu caso, ninguém me arregimenta, acho que ainda mantenho essa liberdade. O que seria natural, e acho que é natural, é as pessoas dizerem qual era o perfil que gostariam. Porque se nós estamos descontentes, então porque é que estamos descontentes? Porque se calhar houve um conjunto de comportamentos, claro que as pessoas vão dizer, bom, mas isso foi porque não vos favoreceu.
No caso em concreto, eu estou solidário também com o Carlos Albuquerque, eu não tenho nada a ver nem com o João Galamba, nem com o engenheiro Sócrates, nem com as trapalhadas e as patifarias que alguns socialistas têm feito ao longo da história. Agora, há uma coisa que não podem ser tratados na praça pública como têm vindo a ser tratados. E esse tratado, essa forma de tratamento e essa forma arrogante dá uma ideia do problema da própria Procuradoria-Geral da República. Porquê? Porque a humildade democrática, o respeito institucional por outros órgãos de soberania, sabendo nós que, por razões constitucionais, porque é que a Procuradoria tem que ser independente para continuar a investigar políticos, isso é importante, nós continuamos a referir isso, mas depois isto insere-se naquilo que nós chamamos quem guarda ou guarda, porque quem guarda ou guarda é uma discussão filosófica de séculos, que no fundo nós temos que ter uma entidade que também vigie aqueles que nós elegemos, mas a pergunta mas o que também vigia também tem que ser vigiado. E, portanto, quando vai ao Parlamento, é isso que ele tem que respeitar. Ora, não foi essa a ideia, até foi uma ideia do que eu apercebi, não percebi a linguagem gestual, nem a verbal, mas do que li, dá a ideia que a senhora estava com um aspecto muito superior, muito arrogante. Se aquilo é para transmitir uma imagem do que... Não sei, não vi, portanto estou a ser... Mas eu confirmo, é verdade. Pronto, posso estar a ser leviano, mas se foi assim, então isso também é um mau exemplo. Mas onde é que eu queria voltar à questão da ansiedade? A ansiedade eu enquadro na ideia de que o professor Marcelo já falhou uma vez, pelos vistos, porque de repente tem uma crítica como nunca teve. Aliás, este governo e a Ministra da Justiça teve a coragem de movimentar-se e dizer e comentar aquilo que achava sobre a própria Procuradoria, obviamente sem interferência direta em nenhum processo. Portanto, eu julgo que é julgo que é um ato de maturidade democrática ter acontecido isto, a Procuradora ter ido ao Parlamento, ter sido feito um relatório e haver um conjunto de pessoas da sociedade civil e outras que, obviamente, pelos seus comentários, pelas opiniões que vão produzindo pelos órgãos de comunicação, tenham decidido dizer o que é que acham que devia ser uma Procuradora-Geral da República e porque é que isso é útil para a sociedade. Porque nós temos que encontrar isto, Camilo, os políticos estão tão mal avaliados. Eu acho que, não sei qual é a primeira profissão que mais bem avaliada, julgo que são os enfermeiros. Não tenho bem a certeza. Mas os políticos devem estar no último. Manter um político enlumbrando durante 10 anos, 8 anos, 4 anos, com fugas de informação que nós nunca chegamos a perceber como é que aquilo funciona. E depois, no final do dia, serem absolvidos, ou quando não são absolvidos, os prazos prescreveram todos e ninguém pode ser julgado nem condenado, as pessoas ficam com uma ideia da política em que parece que não há político que sirva. Ora, é uma coisa que temos todos que nos lembrar. Não há política sem político. Sim, Jorge, e, portanto, para perceberes a extensão da análise que estás a fazer e das implicações que isto tem, ontem aqui em Portugal o Público divulgou um estudo de opinião da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E então esse estudo dizia que 9 em cada 10 portugueses acham que os políticos são corruptos. E mais grave do que isso, acham que até os honestos que vão para os governos depois acabam corruptos. Portanto, isto substancia o que está a dizer, a preocupação que estás a ter em relação à questão da fiscalização da classe política e da desconfiança. Camilo, depois, eu julgo que eu já contei a história da alta autoridade contra a corrupção, que era o Coronel Costa Brás. Quando foi formada a alta autoridade, depois ele próprio pediu a extinção porque dizia não consigo controlar uma instituição destas porque a corrupção no sentido que nós lhe damos era generalizada, porque é um país muito dependente do Estado,
depende de muitos pequenos favores. E se as pessoas pararem e pensarem um bocadinho, verificam que há diferentes níveis de percepção de corrupção e depois há a corrupção que é a real. Uma delas é a violação de um conjunto de normas de transparência que os próprios políticos, com medo da opinião pública, porque aí obviamente revelam cobardia política, fazem uma legislação que depois no exercício do cargo se vê impedido de as aplicar. E portanto, isto é, no fundo, quer dizer, o padre a pôr tantas normas que já sabe que nenhum fiel as vai cumprir e depois somos todos pecadores. Eu não estou a querer desculpar ninguém em particular, só estou a querer dizer que é preciso que este problema seja abordado de uma forma serena, sem grande, enviesamento ideológico e político, porque isto é muito complexo, porque a Procuradoria tem que investigar socialistas, sociais-democratas, democratas cristãos, liberais, radicais de esquerda, direita radical, tem que investigar toda a gente. Jorge, mas deixa-me fazer-te uma pergunta, porque em relação à questão da ansiedade do Presidente da República, porque tu começaste a tua intervenção a dizer que compreendias um bocado essa ansiedade. Mas eu faço-te uma pergunta. A que é que achas que se deve essa ansiedade? Ao facto de ele estar preocupado pelo ambiente criado pela gestão desta procuradora? Ou então outra coisa mais grave? Recear que o novo procurador não responda àquela preocupação que o Carlos disse há bocadinho. Ele tem um amigo próximo, que é um dos mais célebres acusados neste momento da justiça portuguesa, que se chama Ricardo Salgado. A que é que tu achas que se deve essa ansiedade? A estas duas coisas? A qual destas duas coisas? Não, eu não ia não ia nessa linha de raciocínio do Carlos. Então, eu acho que há uma ansiedade política legítima e que, obviamente, eu percebo-a. Porquê? Porque não teve o sucesso que se esperava, isso parece evidente para todos, e neste momento há um debate sobre o entendimento entre o PS e o PSD sobre as questões orçamentais. E, portanto, o Presidente da República tem que intervir nos dois momentos e tem que arranjar uma forma de se chegar a acordo, porque senão ele vai ter um final de mandato um bocado atribulado. E, portanto, eu percebo que a pacificação se quisermos, do regime político e da atual solução e do tal quadro político, passa também por aí. Ou seja, eu juntaria as duas coisas, porque, na prática, a responsabilidade dos partidos, eu não vi o detalhe, mas quem é que ele vai ouvir sobre quem é que vai dar os nomes e, portanto, os partidos como é que vão reunir, nada disso, não tive a oportunidade de ler o que é que se está a fazer. Agora, o que me parece é que ele tem que atalhar caminho. E, portanto, mas, Jorge, nesse aspecto não há grandes novidades, ou seja, o que tem sido reportado aqui por estas bandas é que o Sr. Primeiro-Ministro mantém esta questão em sigilo absoluto e nem sequer ao Presidente da República deu cavaco agora sobre o assunto, em termos de nomes. Aliás, eu acho que essa é uma das razões da ansiedade do Presidente da República. Exato, por isso é que, Camilo, estamos a chegar lá. Portanto, a ansiedade é a falta de informação, é o quando chegar, o que é que eu vou fazer com isso e como é que está o entendimento dentro do regime político, para o momento a seguir, que é a discussão do Orçamento de Estado. E de repente, Camilo, vamos ter um tema complexo, porque estamos a falar num cargo não eleito, mas é um cargo muito relevante, se quisermos, na arquitetura institucional do país, para que as pessoas sejam tranquilas sobre o papel, não é da Justiça, mas o papel da Procuradoria-Geral no sistema político e, se quisermos, em todo o sistema judicial português. Portanto, não é uma coisa de sumenos importância. Sim, não é despiciante. E, portanto, sim. Não é. Deixa-me voltar aqui ao Carlos. Entretanto, Carlos, eu não te ouvi sobre a ansiedade. Desculpa, há bocado interrompi. Sobre a ansiedade, tinha aqui quatro notas que gostava de dar. Primeiro, o tema da ansiedade.
só o facto de se levantar a suspeita de que essa ansiedade tem origens pouco claras, Pois. é muito mau. Exatamente. Pode até nem ter. Pois não tem, mas para a imagem de presente é mau. Mas quer dizer, quando nós levantamos suspeitas de que essa ansiedade pode ter a ver com a tentativa de ter aqui um objetivo escondido na nomeação do novo ou da nova procurador, já é muito mau. Isto significa que já todos desconfiamos da forma como o processo se vai seguir e, no caso concreto do Presidente da República, já todos desconfiamos das suas intenções. É mau só desconfiar, até pode ser mentira, mas a verdade é que, e voltando à minha intervenção inicial, a verdade é que há motivos para pensar que isso pode acontecer, o que é mau, esta suspeita. Um segundo tema que me parece também relevante, e sobre aquele documento que foi feito pelos 50, eu estou em desacordo total com o documento, Jorge, assinaste, estou em desacordo total com o documento. Acho que se agora, cada vez que existir uma nomeação de uma pessoa importante, se fizer um documento destes, vamos ter aí documentos que nunca mais acabam. Ainda por cima, quer dizer, acho que as companhias daquele documento não são as mais recomendáveis para uma coisa destas, porque são pessoas, uma grande parte delas com telhados de vidro, e o melhor que fariam era estar sossegadas. Mas eu não li o documento, mas li hoje, por exemplo, no Público, um artigo sobre o documento, com um conjunto de requisitos que o documento traz. Uma boa parte deles são requisitos que devem ser dirigidos ao poder político, que compreenda a necessidade de uma reforma da Justiça. Quem tem o poder de fazer uma reforma da Justiça não é o Procurador-Geral da República, é o Governo, é a Assembleia da República. Que respeite os prazos constitucionais. Claro, mas o que é isto? Quer dizer, é preciso recomendar que o Procurador ou que a Procuradora respeite os prazos constitucionais. Mas olha, no caso de João Galamba não respeitou. O Camilo está bem, mas quer dizer, não respeitou e não há nenhuma penalização. Esse é que é o tema. Agora, uma boa parte daquelas recomendações deviam ser feitas ao Governo. Ao Governo ou à Assembleia da República, porque a necessidade de reformular a Justiça é em grande medida do Governo e da Assembleia da República. E, portanto, outra parte, é normal que seja independente. É um órgão independente, está nos seus estatutos de independência. É preciso recomendar que seja independente? Não parece. Faz parte, devia ser. E depois, por exemplo, que não tenha subordinação ou cumplicidade corporativa. Faz parte, é preciso dizer, não faz parte, se for independente não deve ter este tipo de questão. Que tenha cultura de prestação de contas. Outra vez, aqui algo, por exemplo, porque é que a senhora não foi ao Parlamento todos os anos apresentar o relatório? Não se entende, mas era simples de alterar. Era o Governo, a Assembleia da República, alterar a lei sobre essa matéria, dizendo a senhora Procuradora ou o senhor Procurador, todos os anos até 31 de março tem que ir ao Parlamento. Carlos, nesse sentido, há um precedente até. Porque há 2 décadas não era obrigatório o Governador do Banco de Portugal ir ao Parlamento justificar-se. Sim. E agora é. Vai 2 vezes por ano. Assim como o Presidente do BCE vai ao Parlamento Europeu 2 vezes por ano explicar o que está a fazer política monetária. Faz todo o sentido. Mas neste caso aqui, e em outros casos em que isto é subejamente importante, é muito simples, a norma é simples. Tem que lá, o relatório tem que ser feito até final de março. É mais do que tempo. É mais do que tempo. E no mês seguinte tem que ser apresentado no Parlamento, senão a pessoa pode ser demitida. Ponto final. Tinha que o fazer. Portanto, agora, que tipo de qualidades a pessoa deve ter? Deve ser independente, naturalmente. Agora, nunca se fala aqui de uma coisa que... Mas devia ser alguém que viesse do Ministério Público ou alguém de fora? É-me indiferente. Porque há essa possibilidade. É-me indiferente. Acima de tudo, a questão dos conhecimentos técnicos é importante, mas não é fundamental, porque a pessoa vai gerir uma organização, vai gerir uma entidade independente. Tem que ter conhecimentos, tem que ter capacidade de gestão. E o que é capacidade de gestão? Eu vou buscar aquelas 4 notas antigas que nós tínhamos, que estão sempre atualizadas. Tem que saber planear, tem que saber organizar, tem que saber dirigir, tem que saber controlar. O quê? Especificamente aquela entidade. Tem que ter conhecimentos técnicos para isso, obviamente, mas tem que ter uma capacidade de gestão que inclui necessariamente a comunicação a todos aqueles de quem deve comunicar. E depois, vamos lá ver, características básicas, tem que ter bom senso. Isto é a característica básica fundamental. Tem que ter bom senso. Tem que assumir as suas responsabilidades. Tem que ser uma pessoa, não se pode ir buscar uma pessoa que
passa a vida a fugir das suas responsabilidades, que não tem que ter uma agenda escondida, mas a agenda escondida muitas vezes vem de quem a nomeia e não dela em si. E acima de tudo, há uma expressão que eu gosto muito, que é, isto é quase aristotélico, tem que saber viver com a normalidade da excelência, ser excelente todos os dias, ser excelente normalmente. Isto significa ter, acima de tudo, um grande bom senso e uma grande capacidade de independência. Tudo o resto, se está mal, o governo que mude, se está mal, a Assembleia da República que mude. Agora, o que é que tem que se buscar aqui? Uma pessoa que seja vista pela população, que seja vista por todos nós, como uma pessoa com muito bom senso, como uma pessoa... E de mérito inquestionável. Com mérito inquestionável, com uma reputação acima. Quando eu falo em bom senso, é muito nessa base, que uma pessoa que tenha uma reputação e uma imagem no país acima de qualquer suspeita, com independência e com capacidade de gerir uma organização como aquela. Isto é fundamental. Eu acho que cada recomendações que foram feitas agora neste documento, acho perfeitamente desnecessárias, acho perfeitamente supérfluas. Parece-me que é um conjunto de pessoas, não estou a falar no Jorge, porque o Jorge não está nesse nível, querem dizer alguma coisa, querem se calhar espiar algum pecado que tiveram no passado. Deixa-me ir ali ao Jorge, que ele está a pedir, Jorge, ele está a pedir para falar. Para muitas pessoas é um ato de expiação. Aquela senhora, aquela pessoa tem que compreender a necessidade de uma reforma da justiça. Bullshit, Jorge, desculpa lá. Deixa-me lá ouvir o Jorge. Carlos, eu acho que tu transleste o documento e, acima de tudo, estás a fazer aquilo, na minha opinião, que eu não sigo em política, que é eu não mato o mensageiro. É a mesma coisa que dizer que eu não devia estar neste programa com o caso de Albuquerque. É indiferente. A política é discutir as coisas como elas são. O documento não é dirigido à Procuradora. O documento é dirigido aos políticos, não é à Procuradora. Exatamente. Isso é uma grande diferença. E tu lês como se nós estivéssemos a dizer à Procuradora como é que ela tem que ser. Não. O documento é dito, como forma normal, se vai haver um recrutamento, então como é que essa pessoa deve pensar na nossa opinião. Pois podes discordar ou não dos termos, estou de acordo. Agora, não vamos eu só para que, este tema é importante, porque eu vou ler aqui aquilo que escrevi, peço desculpa de me citar, aquilo que escrevi no artigo para o Diário de Notícias sobre este tema. Primeiro, isto não é um problema exclusivo português, a questão da relação entre os poderes eleitos e não eleitos. Houve um jurista e economista, que era o Sr. Max Weber, que diz o seguinte, quando se debruçou sobre burocracias, e o que ele diz é o seguinte, as burocracias caracterizam-se sem preconceitos como um corpo de funcionários não eleitos, amarrados a leis e procedimentos que, em geral, também está estudado, os tornam insensíveis ao mundo exterior, protegendo-se sempre como corporação. Encerram em si mesmo as razões porque não querem mudar. Não há evidência de autorregeneração em organizações fechadas sobre si mesmos sem um choque externo ou um acontecimento catastrófico. E isto é para todas as burocracias. O Ministério Público, nessa matéria, e a Procuradoria é igual aqui em qualquer lado do planeta. Não vale a pena, é assim que funcionam. E por isso é que tem que haver intervenções externas ou acontecimentos que os obriguem. A arrogância da Procuradora não é uma arrogância dela própria, é uma arrogância típica das pessoas que estão em burocracias. Porque diz assim, eu não sou eleito, não dependo de ninguém e faço aquilo que acho que está certo. E, portanto, não quero prestar contas a ninguém. Ora, o que nós estamos a dizer é o contrário. Não, vocês quando nomearem, lembrem-se que o perfil da pessoa é importante. E tu estavas a dizer uma coisa relevante. O bom senso. O bom senso, a forma como comunica. Nós estamos numa sociedade hoje que vive inundada de informação, de contra-informação, de fake news, de real news, do que vocês quiserem. Uma procuradora que tem que ser, no fundo, quase que ameaçada para ir à Assembleia, e mesmo assim, obviamente, ao que parece, os deputados também não se portaram muito bem, porque a inundaram de perguntas que ela, enfim, também não conseguia responder àquilo tudo, também não correu, acho que bem. Agora, nós não podemos,
acho que é um exercício perigoso nós demitirmos da função que temos que ter, quer dizer, o que está mal e como é que gostaríamos que a Procuradora fosse. A política é responsável pelos resultados e por tudo. Não estamos aqui a atribuir a responsabilidade à Procuradora, nada disso. O que estamos a dizer é, já agora, políticos, vocês que vão decidir, decidam a pensar qual é o desafio, porque nós temos essa experiência e essa experiência não é boa. Se for perguntar às pessoas que participam, é óbvio que as pessoas vão dizer que não, o que os senhores querem é pôr a pata em cima de nós e que nós não investigamos. Mas quem é que quer pôr a pata? Nós queremos, eu pessoalmente, estou, quer dizer, tu e qualquer pessoa normal, não, mas aquela pessoa tem interesses. E para cá é uma coisa, não há sociedade nenhuma no planeta sem interesses, nem as pessoas, não existe isso. E agora criou-se uma ideia, que é uma ideia total, da total transparência e da falta, e parece que os interesses não são legítimos, há um interesse da sociedade em não denegrir mais a imagem dos políticos. Tem que haver esse interesse. Porque nós não podemos, porque depois o que podemos ter como resultado são a criação de Dom Sebastião e de iluminados que depois vêm dizer que estão acima da política. Mas o que é estar acima da política e da democracia? Não sei o que é que isso é. Portanto, é nesse sentido que eu digo que a proposta é saudável. Que venha uma proposta de outra parte da sociedade a dizer que não é assim. Agora, não podemos, é só porque está lá uma pessoa que eu não gosto, ou que eu não tenho simpatia política. Não, estou mal acompanhado. Quer dizer, acho que isso não, quer dizer, não tenho, já não tenho, quer dizer, não tenho idade para me preocupar com esse tipo de... Jorge, mas deixa-me, antes do Carlos te interromper, deixa-me fazer uma pergunta. Tu achas que o novo procurador deve vir da casa Ministério Público ou deve ser uma pessoa do exterior? Camilo, eu do que eu conheço de organizações, organizações com o perfil da Procuradoria, uma pessoa que venha de fora tem que ter um estatuto suficientemente, diria, imaculado e isento e equilibrado para poder gerir uma instituição como a Procuradoria, altamente especializada e que tem uma função crítica no sistema democrático. Portanto, eu diria que tem que ser uma pessoa muito especial se vier de fora. Se for de dentro, eu diria que tem que ser uma pessoa em que nós tenhamos a noção que é uma pessoa que demonstrou que quer fazer coisas. Porque são coisas, ou seja, porque há aqui uma coisa, há algo que as políticas da justiça são da responsabilidade política. A sua execução é, obviamente, delegada, transferida, sem depois intervenção do sistema político. Mas essa responsabilidade continua a ser política. E por isso é que os políticos só demonstraram, pelo facto de todos há décadas andarem a falar na reforma da justiça e não terem feito justiça, demonstraram cobardia. E, portanto, agora está à altura de mostrar coragem. Mas eu diria que tem que ser uma alta sensibilidade. E, portanto, a ansiedade do Presidente, eu tenho que a compreender, porque isto é um assunto mesmo muito delicado. Porque nós não podemos escolher. Mas isto tem a ver, vamos lá ver, a escolha isto é como a escolha da Presidente da Comissão Europeia. E nós vimos agora, para a forma como distribuiu as pastas, que ela percebeu o fenómeno político que estava a passar dentro da Europa. A forma como ela escolheu as pessoas e para que pastas, nós conseguimos perceber que ela fez uma leitura política correta. E o que eu estou a tentar dizer é isso, é encontrar uma pessoa que faça uma leitura política correta do que é que a sociedade pretende com a Procuradoria. Ora, isso tem que ser feito, obviamente, pelo Primeiro-Ministro,
com o acordo dos partidos e do próprio Presidente. Eu não tenho uma resposta, se quiseres, que é muito certa. Mas deixa-me fazer uma pergunta. Tu não achas que se fosse alguém de fora, o drive para a mudança que vocês, por exemplo, sugerem no manifesto, seria mais fácil? Ou tu achas que a casa é tão corporativa que ia bloquear completamente a atuação do novo procurador? Não sei. Eu julgo que as corporações, as burocracias têm um poder interno muito significativo e portanto poderia ser interpretado como um afrontamento, se quisermos, a um corpo, porque vamos ver, a Procuradoria é uma instituição que portanto tem uma história, não é? E portanto aquelas pessoas fazem a história, e portanto eu julgo que não pode ser um revolucionário. Não quero dizer com isto, tem que ser alguém que consiga fazer essa mudança de comportamento, sabendo nós, eu fiz muitos processos de mudança quando na minha vida profissional, e costumava-se dizer que... Se calhar tu eras uma boa figura para ser nomeado para Procurador-Geral. Não, mas eu vou-te contar uma história para tu perceberes que há sempre 3 tipos de pessoas nas mudanças. Há os 10% que qualquer que seja a mudança nunca aceitam. É verdade. Não vale a pena perder tempo com eles. É pegar neles e pô-los na prateleira e despachá-los, porque eles não aceitam nada. Ou então pô-los na rua. Pronto, e depois aquilo varia, divide-se a outra parte, divide-se em que os que querem mudar e sabem como mudar, e são muitos, em geral são muitos, porque depois percebem que aquilo não está a funcionar bem, portanto nós temos que admitir que há uma certa bondade das pessoas para ir à procura do melhor. E depois temos aqueles que querem mudar, mas não sabem como. Não sabem como. E portanto são os que estão indecisos. E a figura do líder aí é muito importante, porque é aquele que arrasta a mudança. Os 10% não vale a pena. 10%, isto é a mesma coisa, tu trabalhaste em jornais. Eu lembro uma vez falando com o diretor de um jornal, sobre um jornal que eu obviamente não vou mencionar, dizia com piada que assim, pá, há uma parte da redação que é irreformável. É verdade, olha, eu já experimentei isso, eu já experienciei isso, vê lá. Pronto, Camilo, então se já experimentaste, já sabes o que é que eu estou a dizer. Há uma parte dos procuradores que não vai mudar, seja qual o procurador sem que dúvida. Veio, seja de fora, seja interno, é indiferente. Depois o processo de mudança, para aqueles que querem mudar, mas não sabem como, e ainda têm algumas desconfianças, então esse tem que ser com uma pessoa com muita capacidade de liderança. E por isso é que é importante estes, se quisermos, estes lembretes ao poder político. Porque o poder político às vezes esquece também destas, como se viu na nomeação, se calhar, de Lucília Gago, não percebeu a dimensão do problema que estava. Carlos, mas Carlos, querendo querias comentar qualquer coisa que já estava a dizer. Eu só queria dizer 2 coisas. Primeiro, quando disse mal acompanhado, é porque ele está acompanhado por pessoas que tiveram papel na nomeação da atual procuradora e, pelos vistos, nessa altura, não se lembraram dessas qualidades. É só, ou seja, já não sei se não se lembraram dessas qualidades, se não sabiam que elas existiam, ou se procuraram, nessa altura, pô-las um bocadinho de lado. É só nesse sentido. Jorge, já percebemos que o problema aqui não és tu, é a tua companhia. Exatamente. Mas, Jorge, um segundo tema sobre... Não, mas eu também faço tudo, eu também faço parte da pandilha, como diz o... Jorge, um segundo tema. Nós parece que estamos a eleger a Procuradoria uma entidade que cria políticas públicas. Não cria. A Procuradoria é uma entidade independente, mas que administra políticas públicas definidas pelo Governo e pela Assembleia. O que é que se exige a um procurador? Que saiba gerir dentro das leis, dentro das normas e dentro dos princípios da administração da justiça que foram definidos pela Assembleia e pelo Governo. Que saiba gerir com rigor aquela instituição, que cumpra as normas aplicáveis. Não é a procuradora que vai fazer reformas da justiça.
Não é a Procuradoria que vai fazer. Quem faz reformas da Justiça são os órgãos de soberania que legislam. E, portanto, nós parece que estamos a eleger a Procuradora ou o Procurador, nós estamos agora deformados porque o Procurador é alguém que vai criar políticas públicas, políticas de administração. Não. Aquele cargo eu vou dizer outra vez, é de liderança técnica. Sim, e é aplicar. É aplicar o que existe, é aplicar as normas, é aplicar as leis. O que é que se exige a um Procurador-Geral da República? Que aplique, com rigor, de uma forma correta, clara e sem desvios, as normas, os princípios que estão definidos pela Constituição e pelas leis. Ele não tem que mudar, quem tem que mudar isso é o Parlamento. Nós estamos... E, portanto, Camilo, só para acabar, nós não podemos querer demais, nós não podemos querer que faça mais do que aquilo que é a sua obrigação, queremos que faça a sua obrigação. E a sua obrigação é a rigor. Muito bem. Bom, temos que mudar para o segundo tema, que tem a ver com o relatório Draghi. O Sr. Draghi tinha sido imbuído de uma responsabilidade, que era apresentar o relatório para perceber o que é que está mal com a Europa quando comparada com outros espaços geográficos e económicos mundiais, designadamente a Ásia, com destaque para a China, mas também os Estados Unidos. Ora, o relatório, para todos nós que estudamos economia e conhecemos os países em causa, os países europeus, não traz nada de novo. É uma espécie de confirmação daquilo que todos nós sabemos. Não o cidadão em geral, mas aqueles que acompanhamos mais estes temas. E agora a pergunta é esta. Primeiro, como é que se vai aplicar o relatório Draghi de modo que isto faça uma diferença na recuperação daquilo que é o espaço perdido pela Europa face aos Estados Unidos? Jorge, vou começar por ti. Camilo, o relatório Draghi, eu estive a ler a parte inicial, aquilo são um relatório muito extenso, mas as primeiras 70 páginas. Sim, mas tem uns gráficos muito elucidativos. Sim, mas estive a ver também um texto que o Martin Wolf, do Financial Times, escreveu hoje. Também o li. Muito interessante. E eu tinha feito a interpretação mais ou menos idêntica à de Martin Wolf. Não sei se ele se inspirou em mim ou eu nele, mas como dizem como isto agora falta de humildade, great minds always think alike. Grandes cabeças em geral pensam o mesmo. Eu acho que o relatório é fantástico. É fantástico porque, primeiro, o Sr. Martin Wolf diz uma coisa no jornal que me agradou, porque eu não me lembrava já dessa expressão. O Sr. Draghi disse: farei o que tiver de ser feito para salvar o euro. E isso será suficiente. 2014. E, portanto, teve a coragem de tomar um conjunto de decisões para salvar o euro e disse: isso será suficiente. O desafio que ele faz à Comissão Europeia é mais ou menos similar. Porque o retrato que ele faz do atraso europeu é realmente assustador quando se começa a ver isto em pormenor. Quer dizer, é um relato assustador, porque o que acontece é que ele percebe que a Europa está carregada de burocracia de regulamentos, a atração de capital de risco é muito baixa, as grandes empresas que no mercado da globalização que estão a pautar e a marcar o ritmo são todas fora, quase todas fora da Europa. Só há cinco naquele conjunto todo. Só há 5, são muito poucas, e depois o que ele até dá um aspecto de, como é que se diz, de surpresa, que é na tecnologia, que no fundo é onde o mundo hoje está a movimentar, que é os grandes desenvolvimentos tecnológicos em todos os setores e que afetam todos os setores, nós estamos a ficar relativamente atrasados em relação aos Estados Unidos e à China. E os números são assustadores, porque a Europa tem 17% do PIB mundial, os Estados Unidos 20 e tal, 26 ou o que é, a China 17%, os que não são europeus são mais 7%, portanto os europeus que não estão dentro da União Europeia são mais 7%, obviamente aqui está o Reino Unido, o que seria 24%, mas depois ele diz, mas depois desde 2000
que os Estados Unidos se afastam na produtividade. Depois fala sempre, obviamente, naquilo que é a matriz europeia, que é uma matriz de sistema de segurança social, de integração, de multiculturalismo, de sociedades muito diferentes. Fala naquilo que a Europa tem de bom, mas também faz um alerta. É preciso que essas coisas sejam pensadas. E, portanto, eu julgo que há aqui, e Camilo, eu juntava aqui uma outra coisa. Porque eu desconfio sempre na política, quando eu vejo os políticos a atuar, estou sempre a pensar porque é que fazem isto? E neste momento, e com estes instrumentos. O relatório Draghi sai e são nomeadas as pessoas para as diferentes pastas. Portanto, é como se aquilo fosse uma espécie de matriz de plano de governo europeu que é melhor seguirem que o relatório Draghi. Mas é. E já agora, eu até... Diz? E é aquilo, é uma espécie de programa de governo. Sim, é uma espécie de programa de governo. E depois vai mais longe, que é ele faz a equiparação ao plano Marshall, e eu quase que dizia, vai-nos faltar o plano Draghi. E o que ele diz é, o plano Marshall foi um investimento massivo, obviamente depois de uma destruição de uma Segunda Guerra Mundial, para que a Europa voltasse a ter a pujança que vai ter. E portanto o que ele diz é, nós estamos afastados desse mundo do investimento na dimensão, e não é só na questão da dimensão, é também na articulação entre países, o que ele refere muito. Bom, e depois acontece, como é, obviamente, em Portugal, tudo o que é diagnósticos é sempre mal interpretado, porque as pessoas em Portugal querem fazer terapias porque dizem, nós estamos cansados de diagnósticos. Mas espera lá uma coisa, mas não há terapia boa sem um bom diagnóstico. E, portanto, o diagnóstico faz parte do exercício da criação da terapia, que ela própria tem que ser aceita pelo doente. E, portanto, não é possível, quando me perguntam, então, mas porquê que isto é assim? Porque é óbvio, para convencer os 27 países que é preciso mudar, faz com o quê? Com o relatório de soluções ou com o relatório de diagnóstico? Se calhar é melhor começar com o diagnóstico, porque no diagnóstico as pessoas revêem-se no problema. Bom, pois nas soluções a guerra é outra e as discussões são outras. Mas não vamos agora, não é mais um relatório que nós já vimos, isto é como as reformas da justiça em Portugal. Houve muitos papéis, não, está bem, mas tem que haver papéis para que as pessoas discutam pois o que é preciso fazer. Não se pode pôr o carro à frente dos bois. E portanto eu acho que aqui o relatório tem essa utilidade. E eu julgo que ele faz uma contribuição, ele até tem uma expressão que é um momento existencial europeu. Ele não teve a coragem de dizer que é o problema da salvação da Europa como não se tornar irrelevante neste mundo. E eu que tenho viajado agora, enfim, eu que faço de propósito, viajo nesta época do ano para países muito diferentes e com crescimentos económicos que eu gosto de ver como é que funcionam, é assustador ver que países que há 50 anos atrás ou 70 anos atrás estavam muito atrás de nós, estão hoje muito à frente e com crescimentos e com ideias para crescer extraordinárias. Ora, a Europa envelheceu. E isto faz-me lembrar uma história de há uns anos que eu estive numa conferência e há um economista, já não recordo, mas que era americano, dizia como é que se dividia o mundo. O mundo era mais ou menos assim. A China era a fábrica do mundo, a Índia era o call center do mundo. Exatamente. Era o call center do mundo. Os Estados Unidos era o centro comercial do mundo, onde se consome tudo, e depois tinha a Europa e a África que serviam para visitas, para museus para museus e ver a natureza. E portanto esta atribuição de responsabilidades no PIB mundial, no fundo o que era explicar que o modelo de consumo americano obviamente é um modelo relativamente perigoso. O chinês estava muito fácil de explicar, o indiano também,
Mas hoje isso mudou muito. Hoje nós estamos a assistir a desenvolvimentos tecnológicos em vários continentes que não têm a ver com o europeu. E, portanto, é isso que eu acho que o relatório Draghi é uma padrada no charco. Depois há sempre quem que vem criticar, mas ele vai propor outra vez fundos. Mas vamos ser práticos. Ele não diz que os fundos vão ter que ser aplicados através dos governos e do Estado. O que ele diz é a dimensão que tem que ser aplicados e as opções estratégicas têm que ser óbvias, porque senão, por exemplo, quando fala na descarbonização, é que ele diz, pronto, sim senhor, é um avanço que nós temos que ter, mas nós temos que ter cuidado com a forma como estamos a fazer e a regulamentação que está a matar também um conjunto de empresas. Temos que pensar como é que vamos fazer isto. E esta dispersão a 27 tem que ser ponderada. Jorge, mas em Portugal, fantástico. Logo foi conhecido o relatório, as manchetes da televisão e jornais foram logo para os 750 ou 800 mil milhões de euros que tinham que ser emitidos pela Comissão Europeia todos os anos para beneficiar os Estados. Estás a ver como são as coisas? Não, mas isso obviamente é a nossa mentalidade do poder central redistributivo português, que é pagar o dinheiro todo e quer comprar votos com esse dinheiro e dizer que fez mais isto, aquilo, aquilo outro. O relatório Draghi está muito longe dessa ideia. Não tem nada a ver. Isso é a interpretação portuguesa do Sr. Draghi. Sim. O Sr. Draghi, que eu saiba, eu julgo que é um dos melhores... das melhores cabeças europeias e dos melhores pensadores. Da crise do euro. Sim. Portanto, eu acho que o relatório é um relatório que genuinamente nós temos que o ler. Podemos não estar de acordo com mas é um documento incontornável. Sim, mas há um aspecto muito relevante, Camilo, que é interessante, que é só o facto de obrigar a Europa a pensar em ter dívida soberana europeia para... no fundo era como se a Europa emitisse dívida para ter dinheiro para investir nas diferentes economias, mas os governos tinham que ser obrigados a pagar essa dívida. E essa dívida, obviamente, depois teria que ser paga provavelmente com um imposto quase de natureza federal. Mas é como se, e ele também refere isso, nós estamos afastados desse mercado de poupança mundial. O planeta tem 8 bilhões de pessoas que poupam dinheiro e que começam a investir em ativos, ou investem nos ativos em países em desenvolvimento, ou investem nos Estados Unidos, ou estão a investir na própria China. E, portanto, a Europa está afastada disso porque não consegue captar como zona económica, não é? Quer dizer, cada país per si, a Alemanha consegue, a Itália também provavelmente, a França também, nós num número mais, obviamente, reduzido. Agora pergunta, mas como um globo com 17% do PIB mundial nós não fazemos nada disso? E, portanto, eu julgo que é um relatório que eu acho que valia a pena ser discutido nos próximos tempos. Carlos Albuquerque. Sem grande, como é que dizer, sem grande reticência, né? De forma genuína. Sim. Os negócios e o artigo que nós fazemos, na Mão Visível, começa sempre com uma frase. Eu hoje fui buscar uma frase de uma entrevista no senhor chamado Manuel Castells, que eu sei que o Jorge também gosta muito dele, uma entrevista no Jornal do Público em 10 de março de 2005. E o Manuel Castells referia-se àquilo que foi a estratégia de Lisboa. Não sei se as pessoas se lembram. É verdade. O meu artigo era, chamava-se o Relatório Draghi e a Estratégia de Lisboa. Em 2010, em 2000, há 24 anos, a Estratégia de Lisboa lançou um objetivo mítico para a União Europeia: ser a economia mais competitiva do mundo até 2010. É verdade. Em 2000, eu vou repetir, em 2000, na Cimeira de Lisboa de todos os líderes da União Europeia, foi lançada a estratégia de ser a economia da União Europeia a mais competitiva do mundo até 2010. Em 2005, eu tenho aqui à minha frente, surge a Estratégia de Lisboa renovada. Porquê? Porque não foram alcançados os objetivos de crescimento, de produtividade, de emprego e de investigação. Nada foi alcançado.
Então, a estratégia de Lisboa renovada foi, na prática, preocupem-se com as medidas que estão sugeridas e esqueçam os objetivos. Eu escrevi-lhe dizer que se não vai à primeira, vai à segunda, mas agora com mais humildade. Em 2010 surge a estratégia 2020. A ambição era tornar a União Europeia uma economia inteligente, sustentável e inclusiva. Vejamos bem aqui já a forma como as coisas aparecem. Capaz de proporcionar elevados níveis de emprego, produtividade e coesão social. A tal história de transformar a União Europeia na economia mais competitiva do mundo morreu, desapareceu, ficou lá para trás. Mas, em 2017, foi publicado um livro branco sobre o futuro da Europa, em que, na prática, o que se dizia era que vamos tomar o futuro da Europa nas nossas mãos. A 2010 não se conseguiu, renovou-se em 2000, renovou-se em 2005, em 2010 fez-se a 2020, não se conseguiu, em 2017 fez mais uma ideia diferente. Nós em Portugal, em 2021, lançámos o PRR. Só para dar alguma analogia, o nosso PRR, que faz parte também, está integrado na Estratégia 2030 da União Europeia, sim, e que foi altamente dinamizada em termos comunicacionais pelo Governo e pelo Presidente da República, vinha alterar o perfil de economia do país. Honestamente, ainda não vi nada. Não sei se vai alterar o perfil económico do país para daqui a 10 anos. O que é que eu vejo com o PRR? Vejo o PRR a substituir-se ao Orçamento Geral do Estado naquilo que são as despesas. No investimento público. Mas não vejo nada no PRR que vá, como dizia, levar Portugal à primeira divisão das tecnologias do futuro. Com tantos planos, a União Europeia fica sempre para trás, porque está envelhecida, porque está sem ânimo, está fora da inteligência artificial e está fora do futuro. E o relatório Draghi, efetivamente, vem dar esta alerta. Quantifica, fala, dá os números, dá todo aquele tipo de informações. Diz, por exemplo, que os Estados Unidos ultrapassaram-nos e nos últimos 20 anos o crescimento do rendimento disponível dos americanos foi o dobro do nosso. A China está a aproximar-se em termos de economia e vai nos ultrapassar e nós estamos efetivamente para trás. Onde é que estamos à frente? E estamos à frente. Estamos à frente na burocracia e na regulamentação. Ou seja, naquilo que não interessa. Há bocado o Jorge falava no Max Weber sobre a burocracia. A Hannah Arendt, o que diz, por acaso, se eu vou ler a Hannah Arendt, fui reler o livro do julgamento do Eichmann e a Hannah Arendt diz: a burocracia tem como objetivo transformar as pessoas em robôs. Ela não fala em robôs, tem como objetivo desumanizar as pessoas, tem como objetivo transformar as pessoas em autómatos. E é isto que fazemos todos os dias na Europa. Aliás, eu escrevia que a Europa não é capaz de desregulamentar, a Europa não é capaz de desburocratizar, a Europa não é capaz de libertar a energia inovadora da sociedade, porque, por isso, até hoje todos os planos falharam. Estou-me a citar a mim próprio, mas enfim, o Jorge há bocado citou, também tem direito. Vamos de vitória em vitória até à derrota final. Já havia um marxista chamado Groucho que dizia isto: vamos de vitória em vitória até à derrota final. Sim. Porque os agentes decisores são os mesmos. E este é um aspecto relevantíssimo. E são aqueles que não querem mudanças, nem querem progresso. E este é um aspecto também relevante. E nós temos casos muito próximos em que os decisores políticos que nós conhecemos e que vão a ser nomeados não querem nem mudança nem progresso, nunca quiseram. São muito bons a chegar a consensos, mas são consensos, como dizia hoje também o António Nogueira Leite no jornal, do consenso de Lampedusa, que é mudamos tudo para ficar tudo na mesma. O relatório Draghi realmente é um relatório bastante bem feito, muito interessante e está muito bom. Tem um conjunto de sugestões que seriam quase um programa de governo. Mas seria um programa de governo se, ponto número 1, para mim fundamental, se a Europa fosse capaz de desregulamentar, desburocratizar. Não vai ser capaz. Não vai ser capaz, porque as pessoas são as mesmas. Não vai ser capaz, como dizia o Manuel Castelos, de libertar a energia inovadora da sociedade. Não vai ser capaz. O Draghi propõe uma série de coisas. Eu penso que, para mim, aquela que potencialmente pode estar mais próximo
de poder ser realizada é, no fundo, uma articulação na estratégia de defesa. Porque é a componente mais fácil, se calhar, de chegar a algum consenso europeu, e agora com a guerra no Iraque, a guerra na Ucrânia leva-nos a isso, porque é aquela em que os gastos são públicos, porque é aquela em que eu penso que todos podem estar mais de acordo. No fundo, com políticas que podem ser, não necessariamente financiar, mas políticas de investigação, políticas de procurement, políticas de definição de modelos mais próximos, coordenados, integrados, e eu penso que, honestamente, e é muito importante. Mas tem outra vantagem, Carlos, que eu ainda não te vi referir, é que em algumas áreas os europeus fazem tecnologia militar de ponta. Mas a nível mundial. Camilo, mas era aí que eu ia chegar. Mesmo nos americanos, uma forma que o governo tem de subsidiar fortemente a inovação é através da indústria militar. Vejam-se os mísseis, os aviões, tudo aquilo que os americanos fazem, que são empresas privadas a fazer. Sim. Tudo aquilo são empresas privadas, não há nenhuma empresa pública, e são empresas, e portanto o governo americano subsidia fortemente toda a investigação e desenvolvimento a partir do financiamento da indústria militar. Inclusive há uma proposta do Coles de há 2 ou 3 anos, que é criar uma coisa que é o ESSI, European Sky Shield Initiative, que já houve uns países que aderiram, que no fundo ele diz, aliás eu li um artigo da Bruegel sobre isso, diz que a defesa aérea na Europa neste momento é um bem público. Porquê? Mas é claro, a defesa aérea neste momento da Europa é um bem público e enquanto tal tem que ser cuidado. E não pode ser cuidado de país a país, tem que ser cuidado de uma forma coordenada. E eu acho que, sendo essa uma das ações que ele propõe, a terceira área é o aumento da segurança e a redução de dependências em matérias-primas, etc., mas muito na área da segurança, eu honestamente entendo que aquela em que se pode chegar a alguma situação, se pode chegar a algum resultado muito palpável, é nesta área, outra vez. Mas, e até se pode começar por aí e depois estender a outras áreas. Claramente. E o Draghi propõe uma coordenação, um procurement conjunto. Há temas que se levantam que é a forma... A União Europeia, teoricamente, não pode financiar a indústria de defesa, mas há formas de mitigar. O orçamento não pode ser eventualmente fora do orçamento. Mas eu acho que 2 pontos fundamentais para acabar. Primeiro, a Europa, o Parlamento Europeu, a Comissão, as organizações europeias não têm sentido de desregulamentação e desburocratização. Aí temos sempre atrás dos outros. Há aquela coisa famosa que falamos muito, não é? Há bocado o Jorge dizia que os Estados Unidos eram um centro comercial. Não, os Estados Unidos hoje são um centro de inovação mundial. Os Estados Unidos hoje são um centro de criação, o centro de criatividade mundial. E como dizem, os Estados Unidos inovam, a China copia. Já não é bem assim, mas é verdade. A China copia e nós regulamentamos, efetivamente, a Europa é a área do mundo com mais regulamentação, com maior regulamentação, com maior burocracia. E isso tem que ser fortemente reduzido. Eu acho que não vamos ser capazes. Eu acho que quem decide não vai ser capaz. Exceção, a defesa. Penso que é muito importante ver a defesa. Sim, penso que é muito importante tratar a defesa. Penso que a defesa, como bem público, pode ser muito melhor coordenada a nível europeu. E agora, importante é nós terminarmos o programa, porque já vamos além da 1 hora. Estamos aqui a abusar do horário. E, portanto, quero agradecer a quem está a ver, e a quem está a ver vou pedir o que peço sempre, que é colocar um gosto, fazer partilha nas redes sociais e subscrever o canal A Cor do Dinheiro. Já agora, lembrar no final que o canal tem várias parcerias, a principal é com a Prozis, mas também temos uma parceria com o beltseguros.pt e este programa ainda tem ajuda à produção do Grupo Sendizalidade. Fique bem, nós voltamos na próxima terça-feira às 17h30, o Jorge estará de novo à distância e eu e você temos encontro marcado para amanhã às 8 da manhã. Muito obrigado.